Shalom, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida no dia de hoje. Estamos iniciando a lição número 2 do curso Integração aqui da Primeira Igreja Batista em Governador Valadares. Esse curso, ele é destinado a pessoas que estão chegando aqui para a PIB-GV, vindo de outras igrejas batistas, outras igrejas evangélicas e até mesmo pessoas que querem ser membros aqui da igreja e que ainda não pertencem a outra igreja evangélica. Então esse curso tem o objetivo de explicar as principais doutrinas que nós cremos e também ser a porta para que aqueles que querem unir-se à nossa família espiritual possam fazê-lo, seja através de transferência de outra igreja para essa, ou seja através do batismo. E a lição de hoje, ela tem como título, Quem é Deus? E eu faria essa pergunta desde já para você. Quem é Deus para você? Muitas pessoas pensam que Deus é simplesmente uma força, um dínamo, não é? Deus, para outros, é uma figura que se parece com a figura humana, com a barba muito grande, um chapéu triangular e fica controlando a chuva, o sol e as intempéries da natureza. Bem, nós podemos ter muitas suposições de quem seja Deus, principalmente quando nós pensamos na nossa relação com Ele e de como também nós podemos relacionar com Deus. Mas a melhor maneira de entendermos a doutrina de Deus é realmente nós olharmos para a palavra de Deus revelada. É na Bíblia Sagrada que temos então as informações que nós precisamos para saber de fato quem é Deus. Não é um assunto fácil, mesmo porque Deus, como um ser ilimitado, ele não pode ser definido, limitado, né, pela nossa própria inteligência. Mas podemos sim, a partir do que a Bíblia nos ensina, saber então quem é Deus. Bem, e para entendermos quem é Deus, nós precisamos entender que o nosso Deus, mesmo sendo um Deus único, ele se manifesta em 3 pessoas, o que nós chamamos da Trindade. A doutrina da Trindade é uma doutrina básica do cristianismo desde o primeiro século, não é? Portanto, uma religião, uma denominação, ela pode ser considerada realmente cristã. Um dos pontos de nós analisarmos isso é se essa igreja, se essa denominação, ela crê realmente na doutrina da Trindade. Essa doutrina, como já disse, é aquela que admite que Deus, mesmo sendo um só Deus, mas se manifesta em 3 pessoas, de 3 maneiras distintas, sendo uma só essência, não é? Por isso chamamos de Trindade. Nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, principalmente no capítulo 3, no versículos 13 até o versículo 17, vemos Deus se manifestando, vemos a Trindade se manifestando, não é? Diz assim o texto de Mateus 3, a partir do verso 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então Jesus, a segunda pessoa da Trindade, está aqui já de maneira corpórea. Verso 14. Ele, porém, o dissuadia dizendo, ou seja, João Batista dizia a Jesus: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Batizado, que foi Jesus, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus
Veja a terceira pessoa da Trindade aqui, o Espírito Santo de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. Verso 17. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Veja a primeira pessoa da Trindade aqui, Deus, o Pai, também se manifestando e também aqui se colocando nesse ato. Então, nós podemos dizer que no ato do batismo de Jesus, a Trindade de Deus, ela realmente se apresenta, né? Ela se coloca então aqui como realmente Deus se manifestando nessas três pessoas. O Deus Filho, Jesus, que é batizado e a Bíblia diz, sai logo da água. O Deus Espírito Santo, não é? A terceira pessoa da Trindade, que desce como pomba sobre ele. E o Deus Pai, que testifica que o seu Filho é amado por ele com uma voz que vem dos céus. Então, isso nós já podemos perceber. Mesmo não havendo a palavra Trindade na Bíblia, a Trindade está presente desde o Gênesis até o Apocalipse, né? Desde o Gênesis até o Apocalipse. Por exemplo, no livro do Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície da terra. E a Bíblia diz, disse Deus. Então Deus está presente no ato da criação, o Espírito Santo se movia sobre a face da terra, e o evangelista João vai dizer, no princípio era o verbo, se referindo a Jesus, o verbo de Deus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada do que foi feito teria sido feito sem a presença de Jesus. Então vemos a Trindade também no ato da criação, ali se apresentando. Então, mesmo sendo três pessoas e sendo inseparáveis, na revelação bíblica, quando nós olhamos para as páginas da Bíblia, nós vamos ver que cada uma dessas pessoas teve um tempo histórico de revelação. Elas tiveram um tempo de ação na palavra de Deus. Então, assim nós vemos Deus, o Pai, como o Criador e o sustentador de todas as coisas, né? Como já disse no primeiro capítulo da Bíblia, principalmente no capítulo 1 e 2 do Gênesis, nós vemos o Senhor, o nosso Deus, como o Criador da terra, o Criador do universo, de todos os seres vivos e o Criador do próprio tempo. Criador do próprio tempo. Também Deus, Ele é o sustentador de todas as coisas. É assim que Deus realmente se revela. E esse Deus, Pai, Ele tem várias características. Aquelas que comunicam com o ser humano, como por exemplo o amor, a justiça. Mas nós temos também Deus, o Pai, se apresentando com algumas características ou atributos que Ele não comunica conosco. Eu posso citar três delas, que é a onipotência, a onipresença e a onisciência. Essa expressão oni, né, significa todo, ou algo que é completo. Deus é onipotente, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas, não é? E nós vemos isso, por exemplo, em Gênesis 17:1, em Jeremias 32:17. Deus é também onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares onde a sua presença é exigida. Deus está presente. Por exemplo, a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles. Onipresença. E também, o Salmo 139, principalmente os versículos 7 e 8, nos apresentam essa onipresença de Deus, né? Que o Salmo 139, que esse salmo tão lindo da palavra de Deus, o versículo 7 e o versículo 8, diz exatamente assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face?
Se subo aos céus, tu lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, tu estás também. Se tomo as alvas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, isso quer dizer que Deus, Ele é onipresente. Ele pode estar, de acordo com a sua vontade, que é soberana, em qualquer lugar onde a sua presença seja necessária. Não é isso? E Ele é também onisciente. Isso quer dizer o quê? Que Ele sabe todas as coisas, que Ele conhece todas as coisas, que Ele tem conhecimento sobre tudo. E mais uma vez, o salmista, ele vai nos ajudar a entender essa verdade no Salmo de número 111, o versículo 10. Quando também a Bíblia diz que o Senhor, Ele sabe todas as coisas, não é? E que nós então também devemos ter a sabedoria de Deus, não é? A sabedoria de Deus. Outra coisa importante sobre essa soberania e sobre essa sabedoria do Senhor é que nós precisamos realmente, quando nós entendemos que Deus se revelou no ato da criação, Deus se revela então na Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas Deus Pai, Ele se revelou, não é, aos antigos, como diz o escritor aos Hebreus, não é? Ele se manifestou no ato criativo e criador, mas também no cuidado que Ele teve com o seu povo, o povo de Israel, durante todo o Antigo Testamento. Então, principalmente o Antigo Testamento, que os judeus chamam de Torá, ela revela Deus o Pai e traz uma mensagem salvadora que aponta para Jesus, o Messias que haveria de vir. Então aí nós chegamos na segunda pessoa da Trindade, que é Deus o Filho, o Salvador e Senhor, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo então é eterno como Pai, tem as atribuições também do Pai, não é? É todo poderoso, é onipresente, onisciente, não é? Jesus é aquele que foi profetizado pelo Antigo Testamento, né? Como aquele que viria, como verbo encarnado, que haveria de vir ao mundo, como João, o evangelista, no capítulo 1, também ele apresenta Jesus como verbo de Deus, né? No versículo 14 de João 1, lemos assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nesse caso então, aqui, João o evangelista, ele traz e ele faz a menção de que o verbo de Deus, ou seja, Jesus Cristo, ele também estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então há aqui claramente uma alusão de que o próprio Jesus, ele é também o próprio Deus. Por isso é importante nós atentarmos para isso. Qualquer denominação, religião que nega Jesus, que nega a Trindade, ela nega toda a Bíblia. Tá certo? E esse versículo, por exemplo, João 1, ele é básico para entendermos isso. O capítulo 1, todo ele, né, principalmente do versículo 1 ao versículo 18, todo ele é importante para entendermos essa verdade bíblica. Uma outra verdade que temos sobre Jesus, o Filho de Deus, é que ele tornou-se carne com o objetivo de salvar a humanidade, né? Morrendo então na cruz do Calvário para expiar ou para acabar com o nosso pecado. Esse mesmo Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia, como diz a Escritura, ressuscitou,
não é isso? E agora, segundo a Escritura, está assentado à direita do Deus Pai. Vemos essa verdade também em vários textos, como por exemplo, o livro de Atos, capítulo 7, né? O versículo de número 56. Quando Estevão, né, é apedrejado, o primeiro mártir, ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, é Jesus, está em pé à direita de Deus. Então, Jesus hoje, onde está Jesus hoje? Segundo a Escritura, está à direita do Senhor, Deus Pai, preparando, como Ele mesmo disse aos seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 16, né? Ele diz: eu vou preparar-vos lugar, não é? E depois eu vou voltar para levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, então, é a ponte, é o caminho que nos liga a Deus. Hoje, Jesus, segundo o apóstolo João na primeira carta, é apresentado como nosso advogado. Diz o escritor sagrado: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus retornar para buscar aqueles que são salvos, aqueles que creram nele, ele virá no céu, como diz Paulo aos Tessalonicenses, virá com o seu séquito de anjos e estará então nos ares, não é, para buscar a sua igreja. Mas nessa ocasião, ele não virá mais como advogado de defesa como ele é agora. Ele virá como juiz e senhor. E a Bíblia diz em Filipenses 2, de 5 a 11, não é, que todo e todos estarão sujeitos ao Senhor, que todo olho verá, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esta é a segunda pessoa da Trindade, Jesus, o Filho de Deus, o Deus feito homem, que morreu pela humanidade, mas ressuscitou e está vivo para todo sempre. É o primeiro dos irmãos, a primícia dos que dormem. Mas temos a terceira pessoa da Trindade divina, que também é Deus, é o Espírito Santo. Muitas pessoas têm dificuldade em crer acertadamente na bendita e maravilhosa terceira pessoa da Trindade. Muitos acham muito fácil crer em Deus, Ele criou todas as coisas, ou até mesmo em Jesus, mas não entende claramente a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Assim, o Espírito Santo esteve presente em toda a narrativa bíblica, desde o Gênesis até o Apocalipse. O Espírito Santo não é, como alguns creem, apenas uma força ativa, uma energia, um mistério. Não, ele é o próprio Deus, né? Ele é o próprio Deus que se manifestou poderosamente no ministério de Jesus, né? E que hoje Ele capacita a igreja, Ele dá poder à igreja para a pregação do Evangelho. Foi essa a promessa que Jesus deixou em Atos 1:8, né? O Senhor Jesus, Ele diz aos discípulos para ficarem em Jerusalém, né? Porque eles receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, na Samaria e até aos confins da terra. Então o Espírito Santo é a terceira bendita pessoa da Trindade, que com a retirada de Jesus da terra, não é? 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo então é enviado. Ele vem à terra no ato do Pentecostes, em Atos capítulo 2. E nesse acontecimento histórico que foi o Pentecostes, o Espírito Santo é então dado à igreja, que naquele momento era representada pelos chamados apóstolos, que eram aqueles que foram discípulos de Jesus e que agora
são os apóstolos, com exceção, é claro, de Judas Iscariotes. O Espírito Santo, então, não é apenas uma força que nos capacita, mas é o próprio Deus. E como Deus, Ele tem características, né, de uma pessoa, porque Ele é uma pessoa. Ele tem, por exemplo, o intelecto, que é algo que é a característica de uma pessoa, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios 2, 10 e 11, que o Espírito Santo, ele conhece, ele perscuta a mente de Deus o Pai. Ele tem emoção. Em Efésios 4:30, o apóstolo Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo. Então, se ele pode ser entristecido, é porque tem emoção. Se tem emoção, é porque é uma pessoa. Em 1 Tessalonicenses 5:19, ele diz, não extingais o Espírito Santo. O abafeis o Espírito Santo. O pecado, por exemplo, na nossa vida, mesmo depois de crentes, ele pode abafar a ação do Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo tem vontade, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 11, que ele, por exemplo, distribui os dons espirituais como ele quer. Também o apóstolo Paulo, ele diz que quis ir a determinado lugar pregar o Evangelho e o Espírito Santo não deixou. Então ele tem vontade, né? Ele tem vontade. Também quando da escolha de Paulo e Barnabé para a obra missionária na igreja de Antioquia, a Bíblia diz que o Espírito Santo diz, separai-me a Paulo e Barnabé. Isso quer dizer que ele tem vontade, que ele fala, que ele nos comunica. Isso são características de uma pessoa e não simplesmente uma força, uma coisa cósmica. Não, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus agindo hoje. O Espírito Santo é Deus agindo em nós. E como o Espírito age em nós? Ele age em nós, em primeiro lugar, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o pecador de que ele precisa crer em Jesus Cristo e aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal. Depois, quando o pecador se arrepende e crê, a Bíblia diz em João 14, 16, 17, 1 Coríntios 6, 19 e 2 Coríntios 1, 21 e 22, que o Espírito Santo ele vem fazer habitação em nós. Ele vem morar em nós. Em Efésios 5,18, a Bíblia diz que o Espírito Santo enche aquele que crê, não é? Aquele que crê no Senhor é cheio do Espírito Santo. Em Efésios 1, 13, 14, 4, 30, diz que o Espírito Santo é o selo, é o penhor da nossa herança. Em Romanos 8, 26 e 27, ele diz que o Espírito Santo ele nos ajuda na nossa intercessão. E também em Gálatas 5, 22 a 25, diz que ele produz em nós o fruto do Espírito. Que maravilha! O Espírito Santo é o Deus presente e atuante hoje no mundo, que quer habitar na sua vida, que quer ser pleno na sua vida. E Ele quer realmente, em nome de Jesus, abençoar, nos encher. Ele foi prometido por Jesus, que em João 14, 16, 17, diz que Ele enviaria um outro Consolador, e o Espírito Santo então vem para, em nome de Jesus, nos abençoar, nos encher, nos regenerar e habitar nas nossas vidas. Então, a Trindade Divina é uma doutrina básica do cristianismo. Eu vou dizer, não é muito fácil de entender, é bem verdade, mas ela está presente na Bíblia e ela está presente na nossa experiência. Eu poderia contar a experiência pessoal minha com a Trindade Divina, com esse Deus maravilhoso que criou todas as coisas, e quando eu acordo de manhã, eu ouço pássaros na minha casa cantar, por incrível que pareça. Eu posso olhar para a natureza, para a floresta, criada por Deus. Eu posso olhar para tudo que o Senhor fez e dizer, Senhor, Deus Pai, muito obrigado, porque o Senhor criou e sustenta todas as coisas. Os rios, as cachoeiras, o mar, que coisa tremenda. Vejo a Trindade também na minha experiência de ter sido salvo por Jesus.
de ter sido pecador, mesmo tendo nascido num lar cristão, mas um dia eu entendi que eu era pecador e que precisava do perdão de Jesus. E daquele dia em que eu criei em Cristo de todo o meu coração, eu fui salvo por Jesus Cristo e tenho certeza da minha salvação, porque eu sei que eu fui regenerado, gerado de novo pela pessoa de Jesus. E vejo a Trindade na minha vida pessoal, o Espírito Santo me convencendo cada dia dos meus pecados, o Espírito Santo intercedendo por mim junto ao Pai, o Espírito Santo me enchendo de alegria, mesmo naqueles momentos de tristeza, o Espírito Santo tomando a minha vida no momento quando estou orando e que não sei nem o que pedir, e o Espírito Santo coloca palavras na minha boca. A Trindade Divina não é apenas uma teoria teológica, ela é uma presença real na vida daquele que crê em Jesus. Talvez por isso o apóstolo Paulo, ele sempre se despedia com a chamada bênção apostólica. E na bênção de Paulo está ali a presença da Trindade. E eu quero encerrar essa aula com a bênção apostólica, onde aparecem as 3 pessoas da Trindade. Diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Que Deus te abençoe.